minha avó morava num sítio que hoje em dia é uma cidade, completamente não tem nada a ver, mas moravam o meu avô era médico em Alverca e moravam numa quinta e tinha uma casa muito grande. E a minha avó guardava tudo o que era assim coisas de família. E tinha um sótão muito grande e ela tinha tudo muito bem guardado em caixinhas. Eu dei cabo de muita coisa, mas porque me foi permitido. Porque a minha avó disse-me, podes utilizar tudo o que está nestas caixas. E primeiro podes mexer em tudo o que estás nestas caixas. Eu era miúda. Portanto, eu abria e logicamente já não guardava da mesma maneira, não é? Já havia coisas baralhadas, não é? E depois, quando já era mais crescidinha e já estava na Escola de Belas Artes, ela disse-me sempre que eu poderia usar esses papéis como eu quisesse. Entretanto, os meus avós morreram e depois essa quinta foi vendida, porque aquilo era no meio do campo e de repente estava completamente no meio da cidade. E era uma pequena quinta, era a casa do meu avô, que por acaso tinha quinta à volta. Por volta de 92, essa quinta foi vendida e eu tive que em 92, escolher o material que eu saberia que iria utilizar para o resto dos meus trabalhos enquanto... Portanto, eu tenho muito material, mas tive que fazer essa seleção em 92. Não é aquela coisa de, isto ainda pode... Não, porque eram coisas que nem para coisas, doações a algum museu. Não, eram coisas de família, coisas muito... Cadernos do meu pai, livros de banda desenhada do meu pai, panos bordados para as minhas avós, para as minhas tias, esse tipo de coisas assim que eu utilizo e algumas que eu nunca utilizei, mas pode ser que ainda venha a utilizar. Acabei de ver aqui uma coisa ótima. Mas estão a ver, eu dou cabo, agora vi aqui uma coisa boa. Agora estava a folhear e vi esta. Isto é ótimo para pôr no projetor de opacos. E ampliar e pintar na tela. Eu venho sempre ao ateliê, porque logicamente é ao lado da minha casa, não é? Portanto, é na minha casa. Portanto, o ateliê faz parte da minha vida e a minha vida faz parte do ateliê. Mas há alturas em que eu ou estou a ler, ou seja, eu não tenho aquela coisa da prática manual da pintura todos os dias. Há uns períodos em que eu estou a trabalhar, entre aspas, de outra maneira. Estou a organizar os materiais que me vão chegando, porque também há muita coisa. Hoje em dia os meus colegas e amigos sabem como é que eu trabalho e, portanto, quando encontram coisas também me dão e contam as histórias, porque quando aquilo também não tem assim muita... quando eu não sei muito bem a história do objeto, também às vezes não me interessa muito. E o que acontece é que tenho assim uns períodos que estou mais calma em termos de trabalho de ateliê e depois,
quando quero começar alguma coisa, vou ao armazém, àquilo que eu costumo abrir caixas. E quando eu abro as caixas, aparecem materiais que eu já não vi há muito tempo, ou que eu já nem me lembrava que tinha guardado. E a partir daí desenvolve-se todo um trabalho que não tem nada a ver com o que já foi feito, muitas vezes com esse mesmo material, mas há 10 anos atrás. Pronto. Eu tenho vários livros de artista, mas a maior parte deles eu dei porque eram coisas que eu nunca pensei vir a expor. E eu só vendi um porque é um colecionador muito especial que gosta o cerne da coleção dele é o que leva o artista a fazer uma obra. Comigo ele tinha um problema que é eu não faço esquemas, eu não faço esquiços, eu não faço projetos, mas ele ficou encantado com o que eles chamam livro de artista, que para mim era uma espécie de um diário. Ou era mesmo um objeto já, era uma pintura com pai, 40, 50 páginas. E ele ficou muito encantado com aquilo. E eu, ao princípio, tinha muita coisa escrita e eu pensei que nunca me iria desfazer daquilo. Mas disse-lhe sempre que se eu um dia cortasse as amarras, como se costuma dizer, porque eu não sou nada sentimental em relação aos trabalhos que faço, porque é o meu trabalho. Eu aprendi isso muito cedo, tinha 20 anos, se eu me agarrar às coisas, eu depois não poderia sobreviver só disto. A Helena chegou aqui e viu os livros de artista e também perguntou se podíamos pôr na exposição. Eu disse, claro, não há problema nenhum. E essa caixinha preta é feita com uns postais, fotografias postais, que na época seria assim, que o meu bisavô trouxe das campanhas de Moçambique. Ele era militar e esteve em Moçambique, nas campanhas de Moçambique. Eu nem sei bem o que é, não é esse lado que me interessa. Interessa-me o lado da preocupação dele de trazer esses postais para mostrar aos filhos, que era a minha avó e os meus tios-avós, como era a África, porque eles não tinham a mínima noção. A minha avó nasceu em 1901, portanto não era a facilidade que há hoje, nem de transportes, nem máquinas fotográficas, nem telemóveis, não havia nada disso. Quando eu resolvi começar a trabalhar sobre a guerra colonial, lembrei-me que tinha esses postais que não tinham rigorosamente nada a ver com a guerra colonial, mas lembrei-me de ir procurar, porque estavam aqui guardados nas gavetas, e portanto eu fui à procura deles e lembrei-me uma vez que eles não tinham relação nenhuma com a guerra colonial e com o meu pai ter estado na guerra colonial, portanto não era dessa guerra, era de outra complicação colonial, que nós também, Portugal é perito nessas coisas, e portanto eu fui buscar isso, mas tinha que lhe dar um contexto, porque senão não passavam de meras ilustrações. E então lembrei-me, eu gosto muito de livros de provérbios e livros de sinónimos, antónimos, tenho assim uma data de livros, porque gosto muito de retirar as palavras, e lembrei-me que tinha um livro de provérbios portugueses por palavras,
E então eu fui procurar todos os provérbios que utilizavam a palavra negro. E fiquei completamente aterrada porque estes livros não têm censura nenhuma, portanto, não são politicamente corretos, limitam-se a relatar o que as pessoas falavam nos provérbios e, portanto, eu fiquei aterrada porque a maneira pejorativa como era utilizada a palavra negro em relação às pessoas era uma coisa impressionante. E então eu fiz uma pequeníssima intervenção em cima dos postais com bolinhas autocolantes de cores e limitei-me a pôr por baixo o provérbio. Eu fiz esta caixa, chamei-lhe Caixa Negra, como o segredo dos aviões, não só porque jogava também com o negro que eu utilizava nos provérbios, como também aquela coisa do segredo das coisas que hoje em dia não se falam ou não se podem falar e que se falavam como se fosse uma coisa absolutamente normal. E o que aconteceu foi que eu fiz isto, eu achei que isto era uma coisa que se integrava perfeitamente numa exposição no Brasil, porque o Brasil começou até antes de nós a tratar o problema do racismo e ou seja, a abordar mais especificamente nos trabalhos de artes plásticas esse tipo de situação. E para grande espanto meu, o trabalho voltou porque o Brasil continua a ser um país muito, muito racista. A elite que compra arte contemporânea não está alguma, não, isto foi um caso específico meu, eu não quero alargar isto também nada, não está propriamente muito interessada em ser confrontada com essa situação e a minha galeria disse-me, Ana, eu peço imensa desculpa, eu acho o trabalho belíssimo, mas eu não o posso expor porque isto era para uma SP Arte, porque podemos ter graves problemas na feira. Hoje em dia também temos uma situação que é, há pessoas que ainda não aceitam, ou seja, têm uma posição hostil em relação a este trabalho, e depois também há aquele lado que é, nós queremos falar sobre estes assuntos, mas depois dizem-nos que somos brancos e não temos direito a falar sobre isso. Eu acho essa posição absolutamente ridícula, porque senão eu só falava do que faço dentro da minha casa, porque não posso falar de mais nada, não é? Claro que podemos, em arte contemporânea, podemos abordar todas as situações e todas as posições e até termos pontos de vista diferentes, quer dizer, ou seja, isto era o ponto de vista de uma bisneta que nunca conheceu esse bisavô, que sabe que esteve nas campanhas de Moçambique, que trouxe aquilo e quer dizer, eu tenho o discernimento suficiente para saber que naquela época aquelas imagens, apesar de serem decorativas e quererem dar uma imagem positiva, eram imensamente discriminatórias em relação às pessoas africanas. Esta exposição da ZET não tem propriamente uma única linha de trabalho, é mais uma linha temporal, porque abrange várias épocas de trabalho. Logicamente, estas que estamos agora a ver são os últimos trabalhos. Agora estou a trabalhar mais em pintura. E o que une toda esta exposição, ao fim e ao cabo, são os materiais que são utilizados de diversas maneiras. Aqui nas telas, por exemplo, eles estão
colados e depois vão ser trabalhados por cima. Mas, por exemplo, estas telas aqui, eu já quero utilizar tecnicamente em pintura outra técnica, não esconder tanto os papéis originais e possivelmente ter menos intervenção de pintura. Mas aqui, estes já não vão para a exposição da Zeta, este é o último trabalho que eu fiz. E o que acontece é que realmente nesta última fase é mais pintura, mas os materiais são exatamente os mesmos que já filmámos ali no ateliê e que até das primeiras obras que vão aparecer cronologicamente, estes materiais fazem parte. O título desta exposição chama-se Dias de Verão e foi dado por sugestão da Helena e tem a ver, penso eu, com um certo... o período do meu trabalho em que eu estou a atravessar. Ou seja, eu trabalho há 44 anos e, portanto, assim, num aspecto do tempo seria a época do verão. Pois esperemos que o outono ainda demore um tempinho a chegar, mas é isso, quer dizer, é uma exposição à qual também se deu o subtítulo de uma espécie de antologia, porque vamos buscar alguns trabalhos mais antigos, mas que fazem sentido integrarem-se nesta exposição, porque eu há praticamente 40 anos que trabalho com os mesmos materiais de formas diferentes. O que mudou no meu trabalho em 40 anos é o resultado formal. Eu posso lhe mostrar ali umas gavetas que eu tenho, que supostamente são gavetas para guardar desenhos já feitos e coisas já terminadas, são para guardar papéis já, com desenho. Eu utilizo para guardar os materiais. E como são os que estão mais à mão, eu já os utilizei, estes que estão aqui em casa, de variadíssimas maneiras. A maneira de os trabalhar é que é diferente. Eu nunca consigo ir para uma tela completamente em branco. Não me interessa nada começar a pintar. Eu tenho que enchê-las com colagens, só que são o mesmo tipo de colagens que, por exemplo, também já fiz há 10 anos e vamos ver o resultado em termos plásticos, são completamente diferentes, não têm nada a ver com o que se vai apresentar agora na ZET, por exemplo. Mas os materiais, como eu comecei a tela, é exatamente a mesma coisa. Estão menos visíveis, mas estão lá.